Boa noite, agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. A IMO, a Organização Marítima Internacional, estabeleceu metas para a redução das emissões de gases de efeito estufa de 30% até 2030, de 80% até 2040 e zerar estas emissões até 2050. Por isso, cada vez mais as iniciativas de descarbonização das atividades marítimas têm sido intensificadas. O setor de transporte marítimo é essencial para o desenvolvimento econômico em todo o planeta. Ele é responsável pela movimentação de 80% do volume comercializado no mundo. No Brasil, o setor movimenta mais de 95% das cargas exportadas e importadas pelo país. Por isso, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, lançou o Inventário Setorial de Emissões de Gases de Efeito Estufa. A condição para esse inventário nascer seja a aplicação de metodologias, ou seja, um cálculo reverso ajudando o inventário. Isso por dois motivos. Primeiro, o relatório, né, que o Ministério de Portos lançou propriamente, ele coloca que os TUPs, né, os terminais privados, que na verdade a gente chama terminal de uso privado, mas na verdade é um porto privado. Ele tem uma logística, ele tem um funcionamento, uma unidade de produção de serviços de um porto, só que privado. Tá? Um exemplo aqui na Baixada é a VLI e a Uzi Minas. Os TUPs, 74% deles têm metas de emissão, têm metas de redução de emissão de GHG. Por sua vez, com relação aos terminais públicos ou as unidades portuárias públicas, só 7% delas. Isso significa que, por um critério meramente matemático, por um critério meramente lógico, somente o setor privado está preocupado em fazer o inventário de quanto de GHG emite. Isso foi um relatório recente, né? O diagnóstico da descarbonização do setor aquaviário, foi lançado no fim desse ano, mas que não contém um inventário de emissões completo do setor aquaviário brasileiro, que compreende tanto o modal aquaviário de transporte de carga, como as unidades de recepção e transação disso aí, ou seja, os portos e armazéns. Mesmo assim, o advogado e professor universitário destaca a iniciativa de forma positiva. Esse relatório, que foi lançado no fim do ano, fez a primeira pergunta: quanto emitimos? Né? Precisamos calcular quanto emitimos. E segunda pergunta: para essas metodologias que comprovadamente emitem menos, então, se eu tinha uma matriz energética de recursos não renováveis e passei a uma matriz solar, o quanto eu deixei de emitir? Aí, nesse o quanto eu deixei de emitir, eu faço um cálculo de chegada. Nesse cálculo de chegada, o quanto eu deixei de emitir, eu tenho o inventário inicial, eu tenho o cálculo inicial do inventário. É uma equação, tá? Então, não necessariamente que a gente precisa de todo o inventário. Ele é útil, ele é extremamente útil como instrumento de política, tá? Para saber onde nós vamos atingir. Mas que nós podemos já adotar medidas de redução de GHG pelo uso de metodologias e uso e gestão de energia, manejo de energia sustentável. Sim, isso pode ser adotado para chegar nos finalmente a um cálculo da minha emissão de energia original. Um cenário que é impulsionado por regras internacionais. Que a entidade internacional do qual o Brasil faz parte, que controla todo o transporte aquaviário internacional civil, já aprovou o anexo 6 da MARPOL, que é a Maritime Pollution, né? É o acordo internacional relativo à poluição dos mares, oriunda de veículos, oriunda de gestão aquaviária. Então, o anexo 6 fala exatamente sobre isso, sobre o manejo da energia das naves e as normas decorrentes disso, também da IMO, a MEPC 304 e a MEPC 377, também já falam que tem que reduzir a emissão do setor aquaviário em 40% em média no mundo. E o Brasil acolheu isso como membro da IMO. E finaliza fazendo uma aposta de que a discussão e as iniciativas darão um salto no Brasil em 2025. Mas eu aposto que sim. Eu aposto em 60-40 que sim. Tá?
E por que eu digo isso? Quais são as duas variáveis que me levam a dizer isso? Primeiro, a posição do Brasil na última COP. Tá? A posição do Brasil na última COP, ela apresentou o que a gente chama Contribuição Nacional Determinada de Redução de emissão de gás estufa. E aí o Brasil apresentou uma contribuição nacional menos ambiciosa do que tinha apresentado na COP anterior. Significa dizer o seguinte, ainda que seja bem ambiciosa, né, uma redução de 1,05 a 0,85, né, gigaton, em comparação com a redução anterior, 1,32 a 1,2, ela é mais factível, ela é mais real para um país que precisa crescer, tá? E crescer significa utilizar insumos, utilizar muita energia. Então, ela é mais factível, isso é uma tendência a dizer, olha... E segundo, quando a gente fala de déficit da dívida pública é usar mais dinheiro do que tem. E dinheiro significa ter uma reserva em produtos e serviços que justifique a confiança naquele dinheiro. Ora, então ele precisa de uma reserva de capital, ele precisa de um papel, ele precisa de um lastro, ele precisa de um novo ciclo econômico. Qual é o novo ciclo econômico, que não é tão novo assim, que está fulgurando como externalidade positiva das empresas? É a redução de carbono certificada. Então, que vai ter regras setoriais pesadas nesse setor, é claro que vai. Que vai ter negociação, é claro que vai, porque é uma oportunidade a mais do governo arrumar lastros para sua própria moeda para reduzir o déficit público. Então, na minha opinião, eu apostaria no sim, ao invés de apostar no pessimismo neste caso. E a Autoridade Portuária de Santos assumiu hoje a administração do Porto de Itajaí, em Santa Catarina. A decisão é do Ministério de Portos e Aeroportos e terá validade de 1 ano. Dentre os objetivos iniciais da APS, em Itajaí estão a manutenção dos empregos para garantir a prestação dos serviços, o atendimento aos navios de cruzeiro, com o objetivo de estimular a economia da cidade e da região, e a dragagem, essencial para os acessos dos navios ao porto. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã a partir das 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.